Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para continuar falando sobre o terceiro livro da Torá. Agora falando sobre a lepra das casas, ok? Falamos que existe a lepra do corpo, existe a lepra das roupas e também existe a lepra das casas. Nós estamos no capítulo 14 do livro de Vaikra, o terceiro livro da Torá. Sim, para você que traduz o livro de Levíticos, já falei para vocês na outra aula que o terceiro livro da Torá é o núcleo da Torá e muitas ideias principais e muitas ideias que eles são alicerces da nossa Torá, elas estão escondidas em toda a casca que é o livro de Vaikra, falando sobre as oferendas, falando sobre o trabalho dos sacerdotes dos Koanim no Beit HaMikdash. Nós estamos no capítulo 14, versículo 23. Eu já vou ler para vocês em português, em vez de ler hebraico e depois traduzir para o português. Fala para a gente, versículo 33, capítulo 14. E disse Hashem para Moshe e para Aaron, dizendo: quando vocês vierem para a terra de Canaã, ou seja, para a terra de Israel, que eu vou dar para vocês como herança, existirá, ou seja, se a pessoa fizer coisas, que nem eu já falei para vocês, o que? Na outra aula, se a pessoa peca com alguns pecados específicos, eu darei negatzaraat, essa doença, na casa da terra da herança de vocês, ou seja, na casa da terra de Israel, nas casas da terra de Israel, pode ser que venha a existir essa tzaraat, chas v'shalom, na casa das pessoas. Fala o versículo 25. E virá aquele que é o dono da casa e dirá para o Cohen: parece que uma nega eu vi na minha casa. Ou seja, algo parecido com alguma nega, sim? Nega significa tzaraat, uma lepra, uma praga. Algo parecido com uma praga eu vi na minha casa. E assim continua, mas eu quero primeiramente ver nesse versículo. Pergunta aos nossos sábios, por que a pessoa deve falar algo parecido com uma lepra eu vi na minha casa? Algo parecido com uma nega tzaraat? Por que a pessoa não pode falar, eu vi uma nega tzaraat? Eu vi a tzaraat na minha casa. Assim a pessoa deveria falar. Se a pessoa não sabe, então ele não vai falar que ele viu algo que ele não sabe, sim? Porque a pessoa que ele tem discernimento, ele não fala sobre coisas que ele não sabe, sim? Não tem como você anular algo que você não sabe, sim? Isso daqui eu abro aspas para vocês. Muitas pessoas falam para mim sobre os livros da Torá, sobre versículos específicos, sobre conceitos que eles não têm a mínima ideia e eles nunca estudaram sobre isso. Então eu pergunto, como você anula algo que você não conhece? Como você anula algo sem estudou? Isso é nada mais do que tolice. Não há como a pessoa anular, não há como a pessoa desmentir algo que ele não estudou. Sim, esse é exatamente o motivo que nós fizemos a série Em Busca da Verdade. Porque as coisas que nós queremos buscar a verdade, elas devem ser estudadas com a verdadeira seriedade e não anular. Aquela pessoa que anula as coisas sem conhecer, ela é nada mais do que um tolo e ele jamais vai encontrar a verdade, sim, ele vai continuar na caixinha dele sem descobrir a potencial verdade que ele poderia descobrir. Como diz pra gente já Shlomo HaMelech no livro de Mishlei, o tolo nada mais quer do que falar, ok, ao que ele tem dentro do seu coração. E ele não quer escutar sabedoria. Os tolos, eles querem falar, eles não querem escutar. Ou seja, eu quero anular tudo que tem à minha volta e eu não quero receber, porque talvez aquilo vai ser verdade e eu vou ter que mudar a minha vida. Fechando aspas, voltando aqui à nossa Torá. Por que a Torá fala no versículo 25 que a pessoa deve falar: parece uma lepra eu vi na minha casa? Porque a pessoa não deve falar, eu vi uma lepra. Ou seja, se a pessoa não sabe, então ela não vai falar que é uma lepra, porque o que eu não sei, eu não posso decidir. Mas se eu sim sei, por que a Torá não me deixa falar, eu vi uma lepra na minha casa? Daqui ensinam nossos sábios um conceito muito importante. A pessoa não deve abrir a boca para o mal. A pessoa não deve abrir a boca para o mal. Ah, mas eu tenho certeza que isso é ruim. Não tenha certeza. Você não tem certeza. A certeza é só uma e a certeza é só a Torá. Fora a Torá não tem nenhuma certeza no mundo. Tudo pode mudar e tudo é relativo. Por quê?
Porque pode ser que agora você viu a lepra de verdade, mas a gente sabe que a lei da Torá diz que a lepra ela só é impura quando vem o Cohen e diz que ela é impura. E talvez até você chamar o Cohen e ele vir até a sua casa, vai mudar. Mas se você falar, eu vi lepra na minha casa, agora você trouxe isso para o mundo material. Na hora que você traz isso para o mundo material, agora é muito mais difícil de mudar. Muito mais difícil de mudar. Você trouxe uma ideia para o mundo material, agora para mudar você vai precisar de outros 500, que nem dizem no Brasil. Você vai precisar de muito mais esforço. Então, explicam nossos sábios, não abra a boca para o mal. Versículo 35, capítulo 14 do livro de Vaikra nos ensina, não abra sua boca para o mal. Muitas pessoas falam, eu já dei esse exemplo várias vezes, o seu amigo sobe numa escada, o que você fala? Cuidado que você vai cair. Por que você fala isso? Por que você abre a boca para o mal dessa maneira? Cuidado que você vai cair. A pessoa está profetizando, o que a pessoa está fazendo? A pessoa está dando uma maldição para o amigo dele? Você vai cair? Quem disse você vai cair? Isso é um absurdo. Você tem que falar cuidado para que você não caia. Cuidado, pois você pode cair. Cuidado porque é perigoso. Você não deve falar você vai. Isso vai acontecer. Sim, vai acontecer alguma coisa ruim. A pessoa não deve falar isso. Deve tomar muito cuidado com a boca dele. Porque a nossa boca tem um poder gigantesco. Como diz o versículo em Mishlei. A morte e a vida está na mão da língua. Vejam a nossa aula de Mishlei sobre por que o versículo fala está na mão da língua e não fala está na língua. Então estamos no versículo 35, a Torá nos ensina, não abra sua boca para o mal, abra sua boca para o bem. Fala, parece que eu vi uma lepra na minha casa. Eu não tenho certeza de coisas ruins, tenho certeza só de coisas boas. E daqui nós aprendemos também o contrário. O contrário é diga coisas boas. Diga coisas boas com certeza, mesmo que você não tenha certeza. Não minta, porque é proibido mentir. Porém, quando você deseja que algo aconteça, diz, não, eu vou conseguir. Ou seja, as pessoas perguntam para você, o que você vai fazer agora? Você está indo para uma entrevista de emprego. E aí as pessoas perguntam para você, ou você quer contar para alguém que amanhã você vai numa entrevista de emprego. Como você fala? Uma pessoa que cumpre a Torá e que ela sabe da força da palavra, ela vai falar, amanhã eu vou receber o meu emprego. Amanhã eu vou para que eles me aceitem no meu emprego. E agora você colocou essa força positiva, ok? No mundo, e os nossos sábios aprendem esse conceito também de Avraham Avinu, porque quando ele foi fazer a Keidah do seu filho Yitzhak, quando ele foi sacrificar o seu filho Yitzhak, ele sabia que ele ia sacrificar o seu filho Yitzhak. Eu não lembro exatamente o versículo e o capítulo da Torá, porém quando ele foi sacrificar o seu filho Yitzhak, então Ismael perguntou para ele, aonde você vai? E aí ele responde o seguinte, a pergunta não está escrita na Torá, mas Avraham responde para Ismael e fala o seguinte, eu e o meu filho, ou seja, eu e o jovem, nós vamos até a montanha, era a montanha de Hashem, nós vamos nos prostrar para Hashem e vamos voltar. Ou seja, Avraham Avinu sabia que Hashem tinha mandado ele sacrificar o seu filho. E mesmo assim, o que ele falou? Nós vamos até a montanha, vamos nos prostrar e vamos voltar. Ele colocou no plural, porque ele estava colocando aquela energia positiva, que talvez ia acontecer algum milagre. Eu estou disposto a sacrificar meu filho porque meu Hashem mandou. Porém, se Hashem quiser que ele volte, eu vou ficar feliz e por isso ele colocou essa força. Isso foi uma das coisas que ajudou e fez Bemet com que Yitzhak voltasse, porque Avraham Avinu falou coisas boas. Então, resumindo, coisas boas você fala sem mentir, porque não pode mentir, mas fala, eu vou ser aceito no meu emprego, eu vou receber o meu emprego, agora eu vou lá, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou conseguir alguma coisa. E quando for coisas ruins, você sempre fala com dúvida, talvez sim, talvez parece que eu vi uma lepra na minha casa. Agora nós continuamos. Versículo 36. E ordenou o Cohen, e eles vão tirar todos os utensílios da casa antes que venha o Cohen ver a lepra, para que não se impurifique tudo que está na casa, e somente depois que tudo foi retirado da casa virá o Cohen. Agora eu quero que vocês imaginem essa imagem, ok? Você está na sua casa e aparece uma lepra, não na sua casa, na casa de alguém aparece a lepra na casa da pessoa. Agora a pessoa tem que pegar todos os móveis
que ele tem na casa dele e todos os utensílios que ele tem na casa dele e toda a comida que está na geladeira, e ele deve tirar e retirar tudo isso para fora, ok? Se você mora num prédio, não vai caber na escada e você vai ter que levar tudo para fora do prédio, no meio da rua. Todos os seus bens vão ficar no meio da rua até vir o Cohen e falar, decidir se a casa está pura e se a casa está impura. E se a casa estiver impura, você não vai poder recolocar todos os utensílios dentro de casa. Você vai ter que levar isso para outro lugar. Você não vai mais poder morar nessa casa. Você vai ter que tirar tudo, ficar na rua até o Cohen decidir. Depois que o Cohen decide, você vai ter que ou levar tudo para casa de novo, ou levar isso para outro lugar. E aqui explicam nossos sábios que aqui a Torá te revela outro motivo do porquê as lepras das casas vêm. Um outro motivo porque as lepras das casas vêm é porque uma coisa que se chama em português, não é ser pão duro, existe uma palavra mais bonita, porém eu não lembro qual é a palavra agora. A pessoa que ela é avarento, pode ser que essa palavra, pode ser que não, eu não lembro. Uma pessoa que ela não, ela é tzara'ain. Sim, tzara'ain. Tzara'ain quer dizer que tem um olho pequeno. O olho pequeno quer dizer que tudo que é dele, ele olha com um olho bem pequeno e ele não quer dar para ninguém. A pessoa não empresta nada que é dele. Só que ele não fala para as pessoas que ele não vai emprestar. O que ele fala? Ele mente. Ele fala, não tenho. Agora é importante frisar, você não é obrigado a emprestar para ninguém o que você tem. Porém, mesmo você não sendo obrigado, se você não reconhecer que o que você tem não é só para você, e sim é também para os outros, seja a sabedoria que você tem, seja dinheiro que você tem, seja outra qualidade que você tenha e outros não têm. Se você não entende que isso que você tem não é somente para você, e também é para os outros, então Hashem falou o seguinte, não tem problema. Você mentiu e falou para todo mundo, eu não tenho isso. Então agora, o que Hashem faz é simples, ele coloca uma praga na casa da pessoa, e agora que a praga está na casa da pessoa, o que acontece é, ele tem que retirar todos os utensílios que ele tem dentro da casa dele. E agora todos os utensílios estão na rua. Enquanto está tudo na rua exposto, passam todas as pessoas que ele não quis emprestar. E aí eles falam, você falou que não tinha aquilo ali. Olha ali, eu estou vendo um martelo, eu estou vendo ali um alicate, eu estou vendo aqui uma panela. Tudo aquilo que você falou que não tinha, eu estou vendo que você sim tem. Exatamente para mostrar para a pessoa que o que ele tem não é somente para ele, e sim também é para as outras pessoas, ok? E aqui a gente vê um outro conceito muito importante da pessoa saber dividir o que ele tem. E eu já falei, não é só material, a gente não está falando só de dar caridade. Dar caridade pode ser de diversas maneiras. Eu falei algumas aqui. Dar dinheiro para outras pessoas é a caridade mais conhecida. Porém, se você saber inglês, por exemplo, ensinar meia hora de graça para as pessoas, ensinar um pouquinho de graça para as pessoas, faz alguma coisa para ajudar os outros com aquilo que você tem de especial. E seja inglês, seja outra sabedoria, seja alguma arte que você sabe fazer. Qualquer coisa que você saiba, ajude os outros com isso. E é por isso que Hashem te deu mais do que os outros, para que você saiba dividir. Para que, Chas v'Shalom, uma pessoa não tenha essa lepra espiritual na casa dele. Muitas vezes pessoas perdem tudo por causa disso. Muitas vezes ladrões levam os bens que ele tem, para ele aprender que ele não pode guardar tudo que ele tem para ele. Continuamos, versículo 37. Então vem o Cohen, ele vai ver a nega, ele vai ver aquela lepra e ele vai acabar decidindo se ela é impura ou se ela não é impura. Se ela for impura, então ele vai fechar a casa durante 7 dias. Já falei, ninguém entra, ninguém sai, fica todo mundo fora da casa, a casa fica fechada durante 7 dias, a família vai morar em outro lugar, não tem o que fazer, o Cohen não é problema dele, o problema é das pessoas que acabaram fazendo coisas erradas e acabaram sendo punidas, e eles têm que arranjar outro lugar para morar durante esses 7 dias. Depois de 7 dias, ok? Se cresceu aquela lepra na casa, fala pra gente o versículo 39. Veio o Cohen, e vai voltar o Cohen no 7º dia, ele viu, e eis que cresceu a lepra nas paredes da casa. Aquela tzaraat, aquela nega tzaraat,
cresceu nas paredes da casa. O que deve fazer? Fala o versículo 40, o Cohen vai ordenar e ele vai tirar aquelas pedras onde estão a tzaraat, e ela vai jogar ela para fora da cidade e vai trazer outras pedras e construir. Então a gente vê daqui, tem que destruir a parede. Você destrói a parede da casa, onde estão as lepras. Tira aquelas pedras e coloca outras. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. Você traz outras. A continuação fala, eu não vou ler para não me prolongar. A continuação fala, que nem vocês conhecem, que ele fecha de novo durante 7 dias. Ou seja, eu tirei aquelas pedras que estavam com a lepra, recoloquei outras, fecho a casa durante 7 dias novamente. Se voltou a lepra, aí destrói a casa. Destrói a casa completamente, destrói a casa. Acabou, não tem mais casa, a pessoa virou sem teto, a não ser que ele tenha 2, e agora ele tem que começar do zero. E agora eu pergunto para vocês, tudo muito bem? Até eu chegar numa casa que uma parede, aonde tem a lepra, ela divide a casa de 2 vizinhos. Ou seja, eu tenho um prédio. Digamos que eu tenho um prédio e no prédio tem 2 apartamentos no mesmo andar. E uma parede divide entre um apartamento e outro apartamento. Exatamente naquela parede aconteceu a lepra. O que vai acontecer se essa lepra crescer na primeira semana? Você tem que destruir a parede. E aí vem o vizinho e fala assim, peraí. Você não vai destruir a minha parede? A culpa é sua. Você pecou. Você teve orgulho. Você roubou. Você falou mal das pessoas. Você não quis emprestar o que você tem. O problema é seu. Por que vai destruir a minha parede? Não vai destruir a minha parede. Não quero que destrua a minha parede. Ele tem aqui um argumento muito forte no que diz respeito à legislação. Sim. Tem aqui um argumento. Não vai destruir a minha parede por causa dos seus problemas. Daqui ensina pra gente a Torá. Oi lerachá, oi leshchino. Daqui ensina pra gente um conceito tão importante, tão poderoso, que até mesmo um argumento monetário, ou seja, um argumento que vai acabar destruindo a casa de uma pessoa que não tem culpa nenhuma, mesmo assim, é tão importante esse conceito que na verdade eles sentem culpa. Fala pra gente a Torá. Coitado do rachá, do perverso, e coitado do, como se fala isso em português? Do vizinho do perverso. Ou seja, tanto aquela pessoa que ela é ruim, tanto aquela pessoa que ela peca, tanto aquela pessoa que os seus caminhos são ruins, para ele é ruim, e também para aqueles que cercam ele é ruim. Seja aqueles que são amigos deles, que nem eu já falei para vocês, que na hora da punição, quem está junto com aquela pessoa que merece ser punida, ele é punido junto muitas vezes. E seja no que diz respeito à casa da pessoa, ele mora em um determinado bairro, o vizinho dele acaba sendo punido por causa dele. E daqui nós vemos que a parede das casas das 2 pessoas são destruídas pelo motivo de uma só. Pelo pecado de uma só. Daqui nós vemos a importância da pessoa saber escolher as amizades deles. A pessoa saber escolher a vizinhança que ele mora. A pessoa saber escolher com quem ele anda, por onde ele anda e principalmente até mesmo quais são as pessoas que andam aonde ele anda. Ah, não, mas eu não tenho nada a ver com ele só mora do meu lado. Não, você tem a ver com ele. Se ele mora do seu lado, você tem a ver com ele. E daqui nós vemos esse conceito. Escolha não somente suas amizades, senão também tanto os seus vizinhos e tanto aqueles que te cercam em todos os lugares que você vai. Daqui nós vemos a sabedoria infinita que foi colocada na Torá pelo nosso Criador, que mesmo assuntos e mesmo leis que parecem que não têm nenhuma conexão com nossos dias, nós vemos o quão elas são atuais e o quão elas são reais nas nossas vidas. Isso é saber trazer o Tanakh para a nossa vida. E é isso que Hashem quer. Não lemos a Torá de uma maneira superficial. Não lermos a Torá de uma maneira banal, que nem eu falei para vocês, e sim se aprofundar e saber entender o que ela tem para dizer. Até mesmo hoje, em Tafshin-Pei, em 2020, a gente tem que saber o que cada versículo da Torá tem a ver com a nossa vida. E se nós não podemos
entender sozinho. Por isso estão os rabanim, os rabinos estão aqui para ensinar a gente a como saber ver cada vez mais a verdade da Torá e trazer eles para a nossa vida. Que seja a vontade de Hashem, que nós consigamos cumprir tudo que a gente estudou.